Hebreus 12, 1 e 2. Que diz assim: portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra, à direita do trono de Deus. Glória a Deus por essa palavra. Hoje nós vamos falar sobre a corrida da fé. A corrida da fé. Você já tinha visto isso na palavra? Eu estava perguntando de Deus uma palavra para conversarmos, para que Deus falasse conosco. E nessa madrugada, nessa manhã, uma pessoa veio e falou comigo isso. Ele disse assim: fale para eles sobre a corrida da fé. E eu ainda acordei meio, falei, mas será que isso existe na palavra? Isso existe na Bíblia, Deus? Ou o Senhor quer trazer uma revelação diferente, nova? Porque Deus, Ele pode fazer isso. E eu fui olhar e achei essa palavra. E aí fala sobre a corrida da fé. Não sei quantos de vocês já presenciaram, já viram uma corrida. Existem vários tipos de corrida, não é verdade? Um tempo atrás, não sei se ainda existe isso, mas talvez, acho que existe, né, no Brasil. Muitas pessoas acompanhavam a corrida da Fórmula 1. Tinha ou não tinha? Tem. Quantas pessoas lembram de um corredor famoso do Brasil? Já morreu. Ayrton Senna. Eu acho que esse é mais do tempo do pastor Silvio, talvez, né? Porque é um corredor antigo, mas ele participava das corridas, não foi famoso? Famoso. Acho que campeão de vários títulos, não sei direito, mas é famoso. Em todo o Brasil, em todo o mundo. E outros corredores. Outros tipos de corrida também são conhecidas da maioria das pessoas. Para os mais antigos, ou para aqueles que talvez mais do interior, não sei se você já viu isso, corrida de cavalo. Não teve, pastor Silvio? Nunca viu? Edson? Não adianta se esconder, Edson. Seu França, já viu falar em corridas de cavalo? Apostas, corridas que se tinha e assim por diante. E outros tipos de corridas, de carros, né? Outras corridas são disputadas também entre pessoas, né? Tem uma corrida famosa que é disputada aqui no Brasil, sabe qual é? São Silvestre, né? Tem essa corrida que é conhecida, e outros tipos de corridas, aonde todos os atletas ou todos os candidatos estão ali, todos procurando o seu objetivo, procurando ser um vencedor, procurando um prêmio, procurando um destino final, um propósito. E a fé também tem uma corrida. Aleluia! Quantas pessoas que estão aqui têm fé? Você acredita em Deus? Você acredita em milagre? Você acredita em transformação? Você acredita no poder de Deus? Então você tem fé. Então você também está numa corrida. Você que está aqui nessa noite, está aqui porque você está numa corrida. Você que está acompanhando a programação, você que está acompanhando esse culto, essa palavra, você também está numa corrida. Você também deseja chegar a algum lugar.
Você deseja chegar em algum lugar nas suas finanças? Você deseja chegar a algum lugar na sua vida espiritual? Depois que você sair dessa terra, qual vai ser o seu destino? Céu ou inferno? Oh, nem todos têm certeza, pastores. Mas você quer chegar, pelo menos a grande maioria quer chegar ao céu. E nas suas finanças, aonde você quer chegar? Você quer ser uma pessoa derrotada? Sim ou não? Não. E na sua saúde? Como que você quer viver a sua saúde? Doente, triste, angustiado, gastando tudo que tem com remédios, com médicos? Não. Você tem um propósito. Você tem um destino. Você tem um lugar aonde você quer chegar, e quer chegar vitorioso. Quer alcançar esse prêmio, quer alcançar essa vitória, quer alcançar esse lugar. Esse é o seu lugar, esse é o seu destino. Seja na sua saúde, na sua profissão. Quantos jovens, quantas pessoas querem ser pessoas que tenham sucesso na sua caminhada, na sua vida? Então você é uma pessoa que tem um propósito. E para que você viva o seu propósito, chegue no seu propósito e vença no seu propósito, Deus colocou para você uma ferramenta, colocou para você um instrumento, colocou para você a parte mais interessante para que você consiga vencer na sua saúde. Deus colocou para você, sobre você, a fé. E começou a colocar você para caminhar, para correr nesse lugar, para que você vença pela fé, com a sua fé. E a Bíblia diz aqui, no versículo 1 que nós lemos, diz assim: portanto, também nós. Por que ele está dizendo? Ele está concluindo, está trazendo a sequência de um assunto. Do que ele estava falando, o autor de Hebreus? Ele estava falando no capítulo 11. Então, vocês podem colocar para mim lá, quando começa a relação do assunto. Ele estava falando de uma série de pessoas que venceram pela fé. Um monte de gente que venceu pela fé. Não acharam Hebreus 11? Vamos aqui na minha, até que ache lá. Ele começa dizendo, está lá: que mais direi? Eu quero antes, esses aí são o final já. Também não passei esse texto lá para eles. Ali, pode começar ali pelo versículo 3, bem no início. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Como é que o universo foi formado? Pela fé. Pela palavra de Deus, pela fé. 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo. Verso 5. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. Versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Versículo 7. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para a salvação de sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Verso 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. 9. Pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó. Vamos para o 11 agora. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu o poder para gerar um filho. E aí ele vai falando de toda essa turma, todo esse povo. E lá no 32, que era o que eles tinham colocado, diz lá: que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e dos profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça,
alcançaram o cumprimento das promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força. E assim ele começa falando. Então toda essa narrativa que o autor vai dando, ele está falando de um grupo de pessoas, de muita gente. E ele diz no capítulo 12, 1 que nós lemos, que nós estamos rodeados dessa multidão de testemunhas de coisas que eles fizeram pela fé. E ele diz ali que nós estamos cercados por essas testemunhas. Noé construiu uma arca. Pense, alguém chegar para você, pedir para você fazer algo, dizer para você que vai acontecer algo, mas você não está vendo chuva, você não está vendo a possibilidade daquilo acontecer. Então qual foi a motivação que ele construiu? Ele acreditou que o que Deus estava falando com ele era verdade. E o projeto de Noé se concretizou, sim ou não? Claro que sim. Veio o dilúvio, veio toda a passagem que você conhece, porque este homem um dia ousou acreditar no que Deus falou com ele. E Deus está fazendo exatamente isso conosco também. Nós estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. Livremos-nos de tudo o que nos atrasa, o que nos atrapalha. Deus colocou em você, Deus colocou na sua vida a maneira correta de você vencer. Se você é um filho de Deus, não tem como as coisas darem errados na sua vida, não funcionarem na sua vida. Se você é um filho de Deus, se você crê no que a Bíblia, no que a palavra de Deus diz, no que Deus diz, não tem como você não ser curado, por exemplo. Não tem como você não receber a manifestação do poder de Deus. Ele está dizendo aqui que nós devemos olhar para essa nuvem de testemunhas que estão ao nosso redor e nos livrar de tudo que nos atrapalha e que nos atrasa. E o que nos atrapalha e nos atrasa? E correr com perseverança a corrida que nos está proposta. Aqui diz que você precisa se livrar do pecado que te atrapalha. Mas que pecado é esse? Será que Deus estava falando aqui do pecado que a maioria das pessoas pensa quando se fala em pecado? Só da sua mentira, do seu erro. Sabe que Deus está falando aqui do seu, do pecado que você cometeu hoje, do pecado que você cometeu ontem? Não! Deus está dizendo aqui que o pecado que te atrapalha, você de chegar no caminho, de você chegar no teu propósito, de você ser merecedor, ganhador do teu prêmio, é o pecado de não crer em Deus, de não crer no que Deus falou, de não crer no que Deus disse. E Ele está dizendo que você precisa se livrar desse pecado e que nós precisamos continuar correndo a corrida com perseverança. Isso é extraordinário. A maioria das pessoas, elas até começam. Eu conheço já dezenas, talvez até centenas de pessoas que até começaram. E elas foram até uma altura, mas elas não perseveraram. Elas lá numa etapa da sua caminhada, lá numa etapa da sua vida, elas não perseveraram. Quando começou a chegar os problemas, quando começou a chegar a dificuldade, quando começou a chegar as coisas no caminho delas, elas largaram, elas pararam de crer. Pessoas que nós demos a palavra, pessoas que ouviram a palavra de Deus e Deus disse: eu estou curando essa pessoa, eu estou restaurando a saúde dela. Elas foram até uma altura, vão até uma altura, mas lá numa altura, elas não perseveram em crer no que Deus disse, em crer que Deus cura, em crer que essa palavra é verdadeira. E elas acabam desistindo do caminho, parando a sua corrida. Não, você não pode parar. Você tem que continuar acreditando.
Já pensou se você que está caminhando, começou agora, acreditando em Jesus? Não tem gente que é assim? Começa acreditando em Jesus, de repente ele larga da fé e vai fazer um monte de coisa, vira macumbeiro de novo, já viu isso? A pessoa abandona a fé, abandona Jesus, vira, sei lá. E aí, a pessoa vai largar, não perseverou até o fim, pode ser salvo, vai largar a sua salvação? Não, você precisa continuar acreditando até o final, que Deus falou com você, que Deus disse para você que Ele te cura, te restaura, que Ele te salva. Se você continuar crendo que Deus te salvou em Jesus Cristo, naquele dia que você for desligado dessa terra, ou o dia que quando Jesus Cristo chegar, você vai subir, você estará lá nos céus para sempre. Aleluia! E aqui a Bíblia diz que nós precisamos correr com perseverança a corrida que nos está proposta, tendo os nossos olhos fitos em Jesus. Tendo os nossos olhos fitos em Jesus. Assim como muitos corredores, muitos candidatos que correm as corridas da vida, que fazem as disputas da vida por causa de um prêmio, um bom prêmio, por causa de uma boa colocação, por causa de uma boa aprovação. Temos aí vários concursos, vários vestibulares que as pessoas, muitos candidatos estão ali concorrendo para que consigam ter o prêmio, ter o resultado. Assim também é a nossa vida. Assim também você precisa olhar para, com os teus olhos fitos ou fixos, como diz alguma tradução, em Jesus. Preste atenção. Olha o que Deus está falando conosco aqui. Olha o que Deus está falando com você aqui. Para que você vença e continue correndo a corrida da fé, você precisa ter um alvo, você precisa ter um propósito, você precisa ter Jesus como teu alvo, teu propósito. Ou seja, para que você vença em qualquer área da sua vida que você precisa vencer, você precisa de uma palavra, você precisa de Jesus. Toda e qualquer área que você precisa na sua vida, o que você precisa para vencer essa área, esse problema que você está passando, que você está vivendo hoje, você só precisa de uma palavra de Jesus. Você só precisa dele. Toda vez que você ouve uma palavra de Jesus, que você ouve a palavra dele, que você obedece a palavra de Jesus, é gerado fé. Aleluia. Glória a Deus. Deus está treinando você. E a cada dia mais que você aumenta a sua fé, que você cresce na sua fé, você está se tornando cada vez mais um candidato, um atleta dessa corrida, mais fortalecido. Não é assim? Você já viu que quando os atletas da corrida, eles ganham seus prêmios, todos eles têm lá atrás, sobre a vida deles, os treinadores, os técnicos, as pessoas que estão treinando eles, não é assim? Mas na hora da corrida, o técnico está lá em campo, está lá em quadra, está lá nas pistas? Não, mas o que esse atleta precisou fazer? Participar dos treinamentos, fazer todos os condicionamentos que a ele foi proposto, porque ele sabia, o técnico, o treinador sabe o que essa pessoa precisa, o que aquele atleta precisa, para que ele possa chegar no final da corrida, chegar no final da carreira dele e se tornar um vencedor. Não é assim? Já não viu isso entre os corredores? Entre os atletas? Quando ele vence, muitas vezes é chamado para dar entrevista na televisão, nas rádios, nos jornais. Quem que vai lá? O treinador. Mas ele correu? Não. Ele não correu, mas ele todo o tempo condicionou, treinou. Todo o tempo ele
esteve junto, trazendo a direção correta, trazendo a dieta, enfim, treinando aquela pessoa, treinando aquele atleta. Deus nos deu a oportunidade de vencermos em todas as áreas, pela fé. Você só precisa acreditar que o que Deus está falando com você, Ele está treinando você. Para quê? Para que junto com você, vocês possam vencer, vocês possam receber o prêmio, vocês possam manifestar a alegria, manifestar o poder, manifestar a graça de Deus. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Toda palavra de Jesus na tua vida vai fazer de você um vencedor. Não tem como dar errado. Você precisa da palavra de Jesus. Quando que nós erramos? Quando que nós nos tornamos atletas que não conseguimos o prêmio? Quando você coloca os teus olhos, quando você volta a tua vida, não para Jesus, mas para as outras coisas. Quando você volta os teus olhos só para o diagnóstico do médico, quando ele diz, não tem mais o que fazer, o seu corpo está ruim, a notícia não é boa, e você volta os teus olhos para lá, aí você está se fortalecendo, colocando sobre o teu corpo, sobre a tua vida espiritual, coisas que não vão fortalecer você. O que nós aprendemos aqui no domingo? Nós precisamos lembrar de todos os... Vamos ver se alguém sabe. Nós precisamos lembrar de todos os benefícios, as bênçãos de Deus. Quando nós lembramos das coisas que Deus fez por nós, fez na tua vida, os teus pecados são perdoados, você é curado, e você vai se tornando cada dia mais um vencedor. Hoje Deus trouxe nesse lugar você. Hoje Deus está falando com pessoas que são vencedores. Você está ouvindo a palavra de Deus. Você está ouvindo a palavra de Jesus Cristo. E toda vez que você estiver com os teus olhos voltados para Jesus Cristo, você é uma pessoa que está correndo a corrida da fé. E pela fé, você vai ser um vencedor. O texto diz ali no capítulo 11, o autor diz, eu não tenho tempo de falar desses homens, Gideão, Jefté e tantos outros, dos profetas. Do que ele está falando? Eu não tenho tempo de relacionar todas as áreas que esses homens e mulheres venceram na sua caminhada enquanto eles viveram. E quando ele está citando esses homens, esses profetas, ele está falando de um tempo ainda onde Jesus Cristo não havia ainda vindo. Mas aí ele está falando no capítulo 12, nós estamos rodeados dessa grande nuvem de testemunhas, de pessoas que venceram pela fé. Como é que você vai vencer hoje? Pela fé. E é assim que nós vamos fazer. Nós vamos ungir vocês. Você que está em casa e pode, pega o teu óleo e nós vamos ungir vocês, vamos orar para que essa área na sua vida seja, você vença hoje, para que nessa área da sua vida você seja hoje um vencedor. Isso é possível, a palavra de Deus diz que é. Você acredita? Então você é um vencedor. Qual que é a palavra de Jesus sobre a tua saúde? A Bíblia diz que você que precisa de saúde, que está doente, qual é a palavra? Jesus Cristo já levou todas as enfermidades. Então sobre o teu corpo, a cura hoje. Sobre as outras áreas, que só você sabe o que você está passando, vivendo, Jesus tem uma palavra, acredite nela.
e vença pela fé. Hoje é teu dia de vencer. Hoje é o dia do seu prêmio. Há pessoas que vieram para cá hoje precisando vencer nas suas emoções. Vença. Você vai sair daqui hoje vitorioso. Qual é a área que você precisa vencer? Nos negócios? Então, sobre os teus negócios, há vitória hoje. Sobre a tua casa, há vitória hoje. Alguém aqui que precisa vencer no seu casamento? Sobre o seu casamento, há a vitória, há um prêmio hoje. Você precisa ser como um desses. Você precisa ser como Abraão, como Noé. Ali o texto diz de tantas outras pessoas que venceram pela fé. E Deus pôde socorrer todas elas. Agora, se você não acredita no que Deus faz por você, é difícil de vencer. Mas se você acreditar no que Deus fala sobre a tua vida, sobre o teu futuro, como é que eu vou vencer no futuro? O seu futuro, há uma palavra de Deus sobre o seu futuro. Qual é a área que você precisa vencer hoje? Eu quero que você pense. Qual é a área que eu preciso vencer? Aquela que não está indo bem. Qual é o atleta que precisa vencer? Aquele que perdeu a corrida passada. Tem que treinar, tem que continuar fazendo, se esforçando. Qual é o atleta que precisa vencer? O que não conseguiu o primeiro lugar, até chegar lá. Mas para nós, mas para você, Deus deu a capacidade, a condição de você vencer sempre. Eu acredito no que Deus diz. Então eu venço nessa área. E vai ser assim. Mas já reprovamos em algumas corridas. Hoje é o dia de você levantar o teu troféu. Hoje é o dia que Deus restabelece a sua saúde, restabelece a sua vida ministerial, restabelece os seus negócios e abençoa você. Aleluia, glória a Deus. Vamos ungir você. Cadê a equipe que vai nos ajudar? Você vai permanecer sentado mesmo. Daí, quando você for ungido, você se coloca em pé, que daí fica fácil dele saber quem já foi ungido. Então receba o óleo na tua mão. Você vai ungir, colocar sobre a tua cabeça, declarando que hoje você vai vencer. Podem ir. Eu já vou orar pelo óleo, mas pela vida das pessoas, mas podem ir colocando. Recebeu o óleo, vai se colocando em pé. Daí nós vamos orar junto e vamos clamar para que a palavra de Deus, que gerou fé, que traz a fé sobre o teu coração, a palavra de Jesus, funcione para você hoje, em nome de Jesus. Tem algumas pessoas que têm o mal, que está resistindo no seu corpo, e não quer sair. Vai sair em nome de Jesus essa dor, essa enfermidade. Pastor, mas o meu problema, a minha situação que eu preciso vencer é financeira. Tem testemunhos extraordinários de gente aqui, nessa última semana, que venceram nas suas finanças. Então você também vai vencer, porque se Deus abençoou já aqueles que acreditaram, Ele vai abençoar você também, em nome de Jesus. Aleluia. Pai, nós colocamos diante do Senhor agora cada pessoa que está recebendo aí na mão esse óleo. Oramos, meu Deus, que seja colocado agora o teu poder em ação na vida dessas pessoas. Deus, nós declaramos que quando estivermos aqui clamando, o mal vai embora da vida deles. O poder de Deus vai tocando na vida deles para restaurar as áreas que eles já estavam olhando e vendo derrota. Em nome de Jesus, você
que estava triste, angustiado e não via mais nenhuma saída, o poder de Deus te toca agora, começa a fortalecer você. E por causa dessa palavra que gerou fé, que gerou a transformação em você, em nome de Jesus eu digo, receba a tua vitória, em nome de Jesus. Você que estava se olhando, se enxergando assim como aqueles atletas que estavam lá no último, em nome de Jesus Cristo, receba o poder de Deus, levantando a sua saúde, restaurando você, mudando a sua condição agora. Deus, nós declaramos o teu poder agindo. Deus, a tua palavra diz que assim como aqueles homens e mulheres venceram, nós também vamos vencer, porque os nossos olhos, Pai, estão voltados, a nossa vida está pautada em Jesus Cristo. Receba o teu milagre. Mal, vai embora. Você mal que estava mentindo na vida dessa pessoa, dizendo que ela é derrotada, que ela é quebrada, que ela é miserável, saia da vida dela agora, em nome de Jesus. Largue das finanças, largue do relacionamento desse casal, em nome de Jesus. O poder de Deus toca agora, passa agora. Deus abençoando, destruindo o mal, e essa pessoa é restaurada pelo poder de Deus. Sim, Pai, em nome de Jesus, na autoridade que o Senhor derramou sobre a nossa vida, usamos o nome de Jesus para destruir toda a obra de Satanás, toda circunstância que trabalha contra esta pessoa. Recue agora em nome de Jesus. Notícias das trevas sejam anuladas. Espírito de confusão, sai do caminho dessa pessoa. Você que atrapalha os negócios dessa mulher, você que não permite que as coisas deem certo, seja amarrada a tua boca, maldito. Seja destruída a tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Mal sai da vida dessa pessoa, dores desapareçam, tumor seja reduzido a nada. Toda obra do mal na saúde dessa pessoa seja aniquilada agora, seja destruída. Mal desapareça, desapareça do trabalho dela, desapareça da família dela. Espírito de loucura vai embora, perturbação de sono desapareça, depressão seja destruída, em nome de Jesus Cristo. Você que não deixa esse imóvel ser locado, eu amarro a tua obra, maldito, em nome de Jesus. Saia, em nome de Jesus, saia do caminho dessa pessoa, saia das coisas dela, saia dos planos dela, saia do futuro dela, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja abençoado, seja livre, em nome de Jesus.